Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem se casar Valmor Rossamo Soares de Souza e Bruna Caroline Lopes Gomes. Intenções da Santa Missa. 7º dia de Luiz Inácio da Silva e Sônia Maria Teixeira Vaz. 30º dia de Edson Francisco. Falecidos: Genival de Souza Herardi, Erotide Pereira de Vasconcelos, Edna Pereira de Mendonça, José Soares Filho e familiares, Lindalva Chaves Soares e falecidos da família, Manuel Florentino de Lima e falecidos da família, Maria José de Souza e falecidos da família, João Batista de Lima e falecidos da família, Dulceia Bianer e falecidos da família, Amaro Paulino e falecidos da família, Ionete Matias de Oliveira e falecidos da família, Joana da Silva, Omar Amaral Silva Lima, Sebastião Tomás de Aquino, Eurídice Cavalcante de Aquino, Marisete Guedes Alcoforado, Djalma Cavalcante de Albuquerque, Gabriel Cavalcante de Albuquerque, Basílio Lopes Correia Neto, Alice Fossetola. Súplicas pelas almas do purgatório. Pela saúde de Cícera Rosa, Maria José Salvador, Núbia Cavalcante, Nancy da Silva Delfino, Douglas Cavalcante, Nigelson Júnior, Maria do Carmo Azevedo, Emanuel Guimarães, Maria da Piedade. Ação de graças por Vanessa Cavalcante. Vigésimo nono domingo do tempo comum. Outubro, mês missionário, e hoje vimos celebrar o Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária. Ser discípulo e missionário de Jesus em nosso tempo não é fácil, pois diariamente os valores da nossa fé são confrontados com os valores do mundo. A moeda é de César, mas o povo é de Deus. Não somos deste mundo, somos cidadãos do infinito. Pelo batismo, somos todos missionários, comunicadores do reino. Todos de pé, iniciemos a Santa Missa com um canto de entrada. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina seu povo, com segurança lhe dá salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor,
que vieste salvar os corações arrependidos. Kyrie eleison, eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison, eleison. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Cristo eleison, eleison, eleison. Cristo eleison, eleison, eleição. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison, eleição. Kyrie eleison, eleison, eleição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória a vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, vossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhe nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido: tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e para não deixar trancar os portões. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há Deus. Amei-te, guerreiro, se me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande, muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus que fez os céus. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremeceu
confessei diante dele. Publicar entre as nações reina o Senhor, pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós graça e paz. Damos graças a Deus por todo vós, lembrando-vos sempre em nossas orações, diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagens de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé, proclameis quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, depois de fazermos um itinerário
com o evangelista São Mateus, de seguir os domingos, refletindo sobre as parábolas do reino dos céus. Estão lembrados? Várias parábolas que, na maioria das vezes, tocaram no tema da vinha do Senhor. Foram vários domingos falando da vinha do Senhor. O patrão que vai contratar operários para a sua vinha, os 2 filhos que são mandados para a vinha, os vinhateiros homicidas, que não souberam reconhecer a ação do patrão e rejeitaram a pedra angular que era Nosso Senhor. Parábolas do reino. Mas em todas elas existia, no seu início, uma colocação de Mateus. Ele sempre colocava fariseus e escribas para questionar Nosso Senhor. E no evangelho de hoje, enquanto em todos os evangelhos dos domingos passados, os fariseus e os escribas estavam presentes logo no início, mas como que eles camuflavam o meio, o modo para enganar Nosso Senhor, para trair Nosso Senhor, no evangelho de hoje, no capítulo 22, Mateus diz claramente, eles se reuniram e a intenção deles era má. Eles tinham um plano para apanhar Nosso Senhor em alguma palavra, ou seja, a trama estava preparada. A intenção era justamente colocar Nosso Senhor à prova. Vejam que o evangelista São Mateus vai nos dizer para apanhar Jesus em alguma palavra. Na tradução grega do texto bíblico, a palavrinha que se encaixa com apanhar Jesus em alguma palavra é o verbo tentar. Estão lembrados? Lá no capítulo 4 de Mateus, Nosso Senhor foi tentado por Satanás. Agora ele é tentado pelos homens. O maligno se utiliza dos homens para tentar Nosso Senhor, para colocar Nosso Senhor à prova. E aí nasce o evangelho de hoje. O que é que acontece? Eles mandam os discípulos deles. Eles não vão a Jesus. Eles mandam os seus discípulos. E o início do questionamento é uma belíssima saudação a Jesus. Em primeiro lugar, o chamam de Rabi, mestre, acentuando assim o ensinamento de Jesus. Então, é como se eu quisesse apanhar alguém, colocar alguém nas mãos, aquela pretensão humana que de vez em quando a gente tem, de querer colocar o outro na mão ou colocar o outro no tapete para que eu possa puxar e ele cair. Mas a conversa começa com uma belíssima saudação a Nosso Senhor. Vejam que eles dizem: sabemos que és verdadeiro, sabemos que ensinas as coisas de Deus, sabemos que tu não se deixas influenciar por nenhum homem e que tu não julgas pelas aparências. É como se eles fizessem um apanhado da vida de Nosso Senhor para tentar seduzir Nosso Senhor na conversa e depois, como a gente costuma dizer, dar o golpe. E o que foi que aconteceu? Depois de uma conversa bem bonita, a facada. A gente não tem aquele costume de dizer, né? Fulano é bonzinho, bonzinho, né?
chega batendo nas costas, mas depois a faca entrando. Foram os discípulos dos fariseus. Elogiaram Nosso Senhor, fizeram um resgate de tudo que era bom que Nosso Senhor havia feito. Logo depois disseram: é lícito ou não pagar imposto a César? Ora, meus irmãos, essa pergunta é crucial, porque se Nosso Senhor respondesse sim, Nosso Senhor estaria aclamando o imperador romano. E logo ele não seria aquele homem que eles esperavam, que haveria de revolucionar pela política triunfalmente. Se Nosso Senhor dissesse não, Nosso Senhor se colocaria em oposição aos herodianos. Então, não tinha escapatória. Se Nosso Senhor dissesse sim ou não, eles iriam apanhá-lo em uma palavra. E Nosso Senhor, sabiamente, Nosso Senhor que prescruta os corações, Nosso Senhor que sonda os corações, vendo a astúcia dos homens, dá uma resposta clássica. Dá uma resposta que cala a astúcia, a maldade dos fariseus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amados irmãos e irmãs, na resposta de Jesus, nós temos um tema que nem sempre a gente gosta de conversar. E nos últimos anos, pior ainda. E pior mais ainda, porque nós estamos no tempo propício dessas coisas. Política. Dai a César o que é de César. O que é que Nosso Senhor está falando com relação à política da época? Nosso Senhor está dizendo: dai a César o que é de César. Aquilo que é da lei, aquilo que é do Estado, aquilo que são as autoridades, nós devemos fazer o quê? Respeitar. Devemos obediência enquanto pagamento de tudo aquilo que cabe à lei. Então, todas as contribuições de impostos e de leis compete ao cristão pagar, tributar, porque é um dever de Estado e não se discute. Então, dai a César o que é de César é, em primeiro lugar, respeito, obediência, liberdade. Isso é dar a César o que é de César. Nosso Senhor não impõe nada, Ele nos deixa livres. Porém, Ele diz: e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus aqui no texto? Como é que a gente entende dar a Deus o que é de Deus? Tem gente que lendo esse texto entende da seguinte forma: Deus é o mais importante, o resto é resto. É um entendimento. Mas o que é que Nosso Senhor quer dizer? A gente tem que ir no Evangelho para entender o que é dar a Deus o que é de Deus. Vamos voltar lá em cima. Nosso Senhor diz o que a eles? Mostra-me a moeda. E aí eles mostram a moeda. E Nosso Senhor diz o quê? De quem é a figura e a inscrição da moeda. Figura, inscrição. No texto bíblico grego, o texto original da Bíblia, figura, vem traduzido como
de quem é a imagem que está na moeda. Dar a Deus o que é de Deus é o homem compreender a imagem que está na moeda. Na moeda dos homens, na moeda do mundo, está a imagem do rei. Mas o cristão, ele não carrega em si a imagem de nenhum rei, de nenhum governante, de nenhum presidente, de nenhum partido. O cristão carrega a imagem e semelhança de Deus. Eis o que é dar a Deus o que é de Deus. De Deus somos nós. Nós pertencemos a Ele. Somos dele e na liberdade dele, que ele nos deu no início da criação, essa liberdade nos educa para que possamos ter o entendimento, a compreensão que enquanto peregrinos neste mundo, enquanto passageiros nesse mundo, vamos mais longe, enquanto estrangeiros neste mundo, o que conta não são as coisas deste mundo. O que conta é o desejo de um dia participarmos dos bens celestes, da pátria celeste. Esse é o nosso maior bem. Logo, dar a César o que é de César é cumprir bem todos os deveres de cristãos. 15 de novembro, todo mundo tem que votar. É um dever de Estado. Em quem votar? Livres. Mas na liberdade, dá a Deus o que é de Deus. E o que é dar a Deus o que é de Deus? Compreender que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. A nossa imagem não é a de César e não é a imagem dos santinhos dos políticos. Não, a nossa imagem é a de Deus. E por isso, nós devemos nos comprometer em viver aquilo que os primeiros cristãos viveram. Eu vou resgatar uma palavra lá dos Atos dos Apóstolos e concluo. É preferível obedecer antes a Deus do que aos homens. Se os poderes públicos, políticos do mundo atentam contra o que é de Deus, eles não merecem nosso voto. Eles não merecem a nossa colaboração. Ou seja, enquanto pessoas do mundo, iremos contribuir com os deveres de Estado, mas iremos lutar e agir para que tenhamos pessoas que nos representem e que também queiram dar a Deus o que é de Deus. Porque se entendem cristãos, e porque se entendem cristãos, querem implantar aqui na terra, já aqui na terra, o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Então, amparados nesse Evangelho, vamos continuar a Santa Missa e pedir o que a Deus nesse final de semana? A graça de compreendermos os nossos deveres de Estado, que são importantes. E quantas coisas acontecem no nosso mundo por culpa e falta de responsabilidade nossa. E ao mesmo tempo pedirmos a Deus o entendimento de darmos a Deus o que é de Deus, no sentido de que é a Ele que obedecemos em primeiro lugar, depois é que obedecemos aos homens. Mas também entendermos que a imagem
que temos, que carregamos, deve ser a de Deus. E eu quero encerrar com a história de um jovem que há 8 dias atrás foi beatificado pela igreja, Carlo Acutis. Sábado passado a igreja elevou a beatificação, falta ainda a canonização, um jovem, 15 anos, 15, adolescente na verdade. E ele tem uma frase que pode nos ajudar a entender o evangelho de hoje. Ele tinha uma sede de Deus tremenda, ele queria ser santo, ele queria agradar a Deus. E o que foi que esse jovem disse um dia aos seus conterrâneos? Ele disse que o mal da humanidade é que, muitas e muitas vezes, ao invés de nos comportarmos como imagem de Deus, nós nos comportamos como se fôssemos fotocópias. Vejam que palavras sérias. Ao invés de sermos a imagem dele, tantas e tantas vezes, por nossos pecados, nos tornamos o quê? A fotocópia. Aquilo que era para ser a imagem original, perdeu o sentido. Por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus. E por isso esse menino pedia a Deus que queria por tudo fazer a vontade de Deus, e se fosse de não fazê-lo, era preferível morrer. E por isso, com 15 anos, com a leucemia, Nosso Senhor o levou. E ele morreu feliz. Porque durante os 15 anos que passou na terra, ele procurou ser imagem e não fotocópia de Deus. Que esse beato nos ajude para que possamos viver o evangelho deste domingo. Assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda bênção e de toda vida. Por todos aqueles que se consagram a Deus, para que com seu auxílio guardem fielmente o que prometeram, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pela paz das nações, para que, afastado todo conflito, os povos sirvam a Deus com espírito de paz, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos velhos que sofrem na solidão ou na doença, para que sejam reconfortados por nossa caridade fraterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo que tenhamos os nossos corações fixos nos bens celestes. Roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Sede propício a Deus às súplicas do vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por nossa inspiração pedimos, cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos, de mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vosso amor de Pai criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destino divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, vossa justiça os puniu. Mas vossa misericórdia os resgatou por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Macedo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. 7º dia, Luiz Inácio da Silva, Sônia Maria Teixeira Vaz. 30º dia, Edson Francisco, e todas as intenções lidas no início da missa. Acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo, Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar
somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Na comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Sobre as missões. A partir de hoje, vamos levar para casa, depois traz, sabe? Boa tarde. Ao sair, vocês vão receber esse envelope. É sobre as missões. Estamos no mês da missão. Depois vocês trazem a contribuição e entregam na secretaria ou na próxima missa, pode botar na coleta. Obrigada. O envelope diz respeito à campanha missionária nacional, que é feita todos os anos. Então, o dinheiro recolhido nesse envelope é enviado para a igreja aqui do Brasil, que envia para a Igreja Universal, que manda para as diversas missões espalhadas pelo mundo afora, já que é o mês missionário. Vamos pedir a bênção de Deus e que possamos sair daqui dando a César o que é de César e a Deus aquilo que lhe compete, aquilo que lhe é devido, aquilo que nos torna cada vez mais imagem e semelhança dele. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade no teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama teu amor aqui, derrama teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva.